Hoje a gente vai fundo numa profecia antiga e olha, bem dramática, lá do livro de Isaías, capítulo 17. A ideia aqui é a gente decifrar juntos essas imagens super fortes, sabe? E entender a estrutura do texto para sacar qual é a mensagem por trás de toda essa ruína que ele anuncia. Olha só como começa. Não tem introdução, não tem historinha. O texto já abre com uma declaração de ruína, assim, na lata. E não é contra qualquer lugar, é contra Damasco, uma cidade super importante da antiguidade. É uma pancada logo de cara que já define o tom de todo o capítulo. Beleza, então. Vamos entrar de cabeça nessa primeira parte para entender até onde vai essa desolação toda que a profecia descreve. Então, o que o texto mostra é que a destruição não se limita a Damasco, sabe? A coisa se espalha, é regional. As áreas que antes eram cheias de gente viram basicamente pastos vazios. A imagem é tão forte que diz que os rebanhos vão poder deitar tranquilos porque não vai ter mais ninguém por ali para espantar eles. É um cenário de abandono total mesmo. E a história não para por aí. Vamos ver como essa profecia continua, porque fica claro que o julgamento não era só para Damasco, não. O texto faz uma ligação direta, sabe? Ele amarra o destino de Damasco com o de Israel, que aqui é chamado de Efraim e Jacó. A ideia é que o que acontece com um vai acontecer com o outro também. Eles estão basicamente no mesmo barco. E essa metáfora aqui é poderosa demais. Ela mostra o declínio da nação de um jeito muito claro. Pensa só, a glória diminuindo, a gordura, que seria a prosperidade, a força, tudo isso sumindo. É como comparar um país forte com uma pessoa saudável que de repente fica doente, fraca, magra. É uma imagem que bate forte, né, para falar de decadência. E a metáfora vai além, com essa imagem de um ceifador no vale. O que isso quer dizer? Pensa no agricultor colhendo trigo. Ele passa e não deixa nada para trás, né? A ideia é essa. É um julgamento que é total, metódico e do qual ninguém escapa. É uma limpeza completa do campo. Bom, e aqui a gente chega num ponto central da passagem. É como se o texto fizesse uma pausa em toda essa descrição de desastre para responder à pergunta mais importante: por que isso tudo está acontecendo? Qual é a causa? Exato. A grande questão que fica no ar é essa. Qual é o motivo por trás de tanta desolação? Por que essa profecia existe? E a resposta vem na sequência de forma bem direta. O motivo principal, a raiz de tudo, é o esquecimento. O povo se esqueceu da fonte da sua salvação, da sua força. E essa fonte é descrita como uma rocha, uma fortaleza. Ou seja, se esqueceram da base sólida que o sustentava. E olha que interessante a forma como o texto ilustra a consequência disso. É como se dissesse: ok, podem até plantar as melhores sementes, fazer tudo florescer num único dia. Parece um sucesso, né? Só que não. A colheita, o resultado de todo esse esforço, simplesmente desaparece. E o que sobra é só lamento e dor. Por quê? Porque a base, a rocha, foi esquecida. Mas quando parece que tudo é só destruição, o texto traz uma reviravolta bem surpreendente. Ele introduz a ideia de que, apesar de tudo, alguma coisa vai sobrar. E a imagem usada é a de uma oliveira que foi sacudida. Pensa na colheita da azeitona. A árvore é chacoalhada com força e quase tudo cai. Mas o foco aqui não é no que caiu. É justamente naquelas poucas azeitonas que ficaram lá no topo, as que resistiram. 2 ou 3. O texto faz questão de frisar esse número pequeno. É para mostrar que vai sobrar pouquíssima gente. Mas essa minoria que sobra é preciosa. E é aqui que nasce a ideia do remanescente, sabe? Aquele pequeno grupo que sobrevive e que vai carregar a história para frente. E para esse pequeno grupo que resta, acontece uma transformação profunda. A perspectiva deles muda radicalmente. Eles param de olhar para as coisas que eles mesmos criaram, sabe? Tipo altares, imagens, e passam a olhar para outra direção. Seus olhos se voltam para o Criador, para a fonte de tudo. Ok, e agora a profecia dá um zoom out, sabe? Ela sai do caso específico de Damasco e Israel e começa a falar de algo muito maior, um princípio que se aplica a todas as nações do mundo. E olha a imagem que o texto usa para descrever o poder das nações. É o barulho, o rugido de um mar agitado. Pensa na força das ondas, no caos, no barulho ensurdecedor. É assim que o poder coletivo dos povos é retratado, algo gigante, ameaçador, que parece à primeira vista impossível de parar. Só que aí vem o contraponto, que é genial. De um lado, essa força toda, esse mar barulhento. Do outro,
O texto diz que uma única repreensão divina é suficiente para dispersar tudo isso, e a comparação é com palha ao vento. Sabe, aquela coisa super leve que qualquer sopro leva embora? É esse o contraste, a força do mar contra a fragilidade da palha. E para deixar tudo ainda mais impactante, o texto destaca a rapidez com que essa reviravolta acontece. É uma questão de horas. O terror, o pavor, chega com a noite. Mas quando o dia vai amanhecer, cadê a ameaça? Já não existe mais. Sumiu. A resolução é rápida e definitiva. E o capítulo termina de um jeito muito interessante. Ele não entrega uma conclusão pronta, um resumo de tudo. Pelo contrário, ele fecha com uma pergunta que fica ecoando: qual é, afinal, o destino daqueles que saqueiam, que destroem? É uma provocação que joga a reflexão adiante, sobre justiça e as consequências dos atos.